Você já sentiu? Essa vibração silenciosa, quase imperceptível, que começa no fundo do peito e se espalha como veneno pelas veias. A sensação de que algo está prestes a acontecer, mas nunca acontece. Uma dívida que nunca é paga. Um perigo que nunca se revela. Você está deitado na sua cama às 3 da manhã e sua mente se transforma num tribunal onde você é, ao mesmo tempo, o réu, o acusador e o juiz de um crime que ainda não cometeu. De onde vem essa voz que sussurra catástrofes no seu ouvido, transformando o futuro em um território minado? E se eu te dissesse que essa prisão, onde você vive a maior parte dos seus dias, não tem paredes, não tem guardas? E a chave sempre esteve no seu bolso? Essa agitação que você chama de ansiedade, essa urgência sem nome, é o sintoma de uma doença da alma moderna, a ilusão de controle. Vivemos como se fôssemos o grande rei, Luís XIV, acreditando que o universo deve se curvar à nossa vontade, que cada peça do tabuleiro da vida deve seguir nosso plano mestre. Mas a realidade, como um bobo da corte insolente, ri da nossa pretensão. Nós nos afogamos em um oceano de informações, possibilidades e expectativas, e ainda nos surpreendemos quando o nosso espírito, exausto, começa a tremer. Nós não sofremos com os eventos da vida. Nós sofremos com a história que contamos a nós mesmos sobre eles. Como disse Sêneca, o grande mestre estoico, aquele que sofre antes do necessário, sofre mais do que o necessário. Esta não é uma jornada para encontrar a paz. A paz não se encontra, se constrói. Esta é uma escavação arqueológica nas ruínas da sua própria mente. Vamos usar a lógica de Aristóteles como pá, a coragem de Diógenes como picareta e a sabedoria de Marco Aurélio como lanterna. Juntos, vamos desenterrar a verdade fundamental que foi soterrada sob camadas de medo e desejo. A ansiedade não é um monstro que te ataca de fora, mas um fantasma que você mesmo alimenta por dentro. Ela se nutre das suas projeções, dos seus e se, da sua recusa em aceitar a natureza impermanente e caótica da existência. Prepare-se para se sentir desconfortável. A verdade, muitas vezes, é um remédio amargo. Vamos confrontar a vaidade, que te faz refém da opinião alheia, o apego que te acorrenta a resultados que não dependem de você e a arrogância que te faz acreditar que pode prever e dominar o futuro. Vamos descer aos porões da sua consciência, onde você trancou seus medos mais profundos, e vamos olhá-los nos olhos, não para destruí-los, mas para compreendê-los. A promessa não é de uma vida sem tempestades, mas da habilidade de ser o capitão inabalável do seu próprio navio, não importa a fúria dos mares. Ao final desta travessia, a ansiedade talvez ainda bata à sua porta, mas você não será mais o anfitrião apavorado que a convida para entrar e permite que ela destrua a casa. Você a observará do lado de dentro da sua fortaleza interior, com a calma de quem entende sua natureza ilusória, e com um leve sorriso a deixará seguir seu caminho na ventania. A questão que fica, e que só será respondida no final, não é se você pode se livrar da ansiedade, mas quem você se tornará quando ela não tiver mais poder sobre você. Continue assistindo. A primeira camada da nossa escavação nos leva a uma verdade brutal, articulada pelo escravo que se tornou mestre, Epicteto. Ele nos deu o mapa da nossa própria liberdade em uma única e poderosa ideia, a dicotomia do controle. Imagine um círculo desenhado no chão ao seu redor. Dentro deste círculo está tudo o que você pode dominar por completo. Seus julgamentos, suas intenções, suas reações, suas virtudes. Fora deste círculo está todo o resto. O que os outros pensam de você, a economia, o clima, a doença, a morte, o passado e o futuro.
A ansiedade, meu amigo, é o esforço inútil e enlouquecedor de tentar controlar o que está fora do círculo. É uma dança macabra. Você estica os braços, na ponta dos pés, tentando desesperadamente alcançar e moldar o que é inalcançável. Você quer garantir que a pessoa que você ama nunca te deixará, que seu emprego estará seguro para sempre, que a apresentação que você fará será aplaudida por todos. Cada tentativa é um passo em falso que te deixa mais exausto, mais tenso. Sua energia vital, a força que poderia ser usada para construir um caráter de aço dentro do seu círculo, é desperdiçada em uma batalha contra os deuses, contra o próprio tecido da realidade. Você não está lutando contra um problema, está lutando contra a própria existência. Observe a natureza como insistiam os estoicos. Uma árvore não se angustia com a possibilidade de uma tempestade no dia seguinte. Ela simplesmente aprofunda suas raízes. Um rio não se preocupa com as pedras em seu caminho. Ele as contorna ou as submerge. Eles agem de acordo com sua natureza, dentro da esfera de seu poder. Sua natureza é ser um ser racional. Sua força não está em prever o tempo, mas em construir um abrigo. Sua tarefa não é remover as pedras do rio da vida, mas aprender a navegar. A pergunta socrática que devemos nos fazer, com a honestidade de quem se olha no espelho após uma derrota, é: isso que me atormenta está dentro ou fora do meu círculo de controle? Se a resposta for fora, então qualquer energia gasta com preocupação é, por definição, insanidade. É como gritar com a chuva para que pare. Maquiavel, em sua análise fria do poder, reconheceu que metade de nossas vidas é governada pela fortuna, pelo acaso. O príncipe sábio, ele dizia, não é aquele que tenta dominar a sorte, mas aquele que constrói diques para se proteger quando o rio da fortuna transborda. Portanto, o primeiro passo não é uma técnica de respiração ou um mantra positivo. É um ato de rendição inteligente. É traçar a linha na areia. É declarar paz com a realidade. É retirar suas tropas da guerra impossível contra o incontrolável e concentrá-las na única província que você pode, de fato, governar, sua própria mente. Agora que traçamos a fronteira, vamos olhar para o principal território inimigo que nos seduz a cruzá-la: o futuro. A mente humana é uma máquina do tempo. O problema é que ela quase nunca viaja para o presente. Ela está constantemente ensaiando tragédias, antecipando humilhações, vivendo 1000 mortes antes que a morte real chegue. Você tem uma entrevista de emprego na próxima semana e sua mente já te mostrou o filme completo da sua falha. Você se vê gaguejando, o entrevistador te olhando com desdém, você saindo da sala como um fracassado. Nenhuma dessas coisas aconteceu. São fantasmas, e você está permitindo que fantasmas te espancem no mundo real. Sêneca nos adverte que somos mais infelizes na imaginação do que na realidade. A ansiedade é um mau uso da nossa capacidade de imaginar. Em vez de usá-la para criar, para planejar com virtude, nós a usamos para nos torturar. É um veneno que destilamos em nosso próprio laboratório mental. A dor de uma catástrofe real, por mais intensa que seja, tem um começo, um meio e um fim. A dor de uma catástrofe imaginada é infinita, pois ela pode ser revisitada e reinventada todos os dias, a cada hora. Você não tem medo do evento, você tem medo da história que está contando a si mesmo sobre o evento. Aqui, a sabedoria de Diógenes, o cínico, nos oferece um antídoto radical. Diógenes vivia em um barril possuindo apenas uma tigela, que ele jogou fora ao ver um menino beber água com as mãos. Ele vivia tão absolutamente no presente que o futuro não tinha como fincar suas garras nele. Quando Alexandre, o Grande, o homem mais poderoso do mundo, o encontrou e disse: "Peça-me o que quiser", Diógenes, sem se abalar, respondeu: "Saia da frente do meu sol".
Ele não pediu segurança, riqueza ou poder para o futuro. Ele pediu apenas que o presente, naquele exato momento, fosse desobstruído. Você não precisa viver em um barril para aprender com ele. A lição é despojar-se do excesso. E o maior excesso em que vivemos é o excesso de futuro. Quantos futuros possíveis você está tentando carregar nas costas agora? O futuro onde você fica doente, o futuro onde você perde dinheiro, o futuro onde as pessoas te abandonam. É um peso esmagador. O exercício cínico estoico é simples, mas não é fácil. Pergunte a si mesmo: o que eu preciso neste exato momento para viver com virtude? A resposta raramente envolverá algo que está a uma semana, um mês ou um ano de distância. Então, quando a mente começar a sua viagem não autorizada para a terra da catástrofe, ancore-a. Traga-a de volta à força. Sinta a cadeira em que está sentado, o ar entrando em seus pulmões, o som do ambiente. Como Marco Aurélio escrevia para si mesmo em suas meditações: não se deixe perturbar pela imagem da sua vida inteira. Não abrace de uma vez todos os problemas que provavelmente o aguardam. Lide apenas com a tarefa presente. O futuro será cuidado por si mesmo quando chegar, e você o enfrentará com a mesma razão que usa hoje. O amanhã é um fantasma. Pare de lutar com fantasmas. A ansiedade, muitas vezes, é a filha bastarda da vaidade. Ela floresce no solo fértil do medo do julgamento. Nós nos tornamos atores em um palco invisível, desesperados pela aprovação de uma plateia que, na maioria das vezes, está ocupada demais com seus próprios dramas para nos prestar atenção. Tememos falar em público não pelo ato de falar, mas pelo medo de parecermos tolos. Hesitamos em começar um novo projeto não pela dificuldade, mas pela possibilidade de sermos vistos como um fracasso. A vida de muitas pessoas é uma longa e exaustiva performance para os outros. Os estoicos nos ensinam a virar o refletor para dentro. A única avaliação que importa é a sua própria. Você agiu com coragem, com justiça, com moderação, com sabedoria? Essa é a métrica. O aplauso ou a vaia da multidão está fora do seu círculo de controle e, portanto, é irrelevante para a sua qualidade como ser humano. Marco Aurélio se perguntava: como é estranho, amamos a nós mesmos mais do que a todas as outras pessoas, mas nos importamos mais com a opinião delas do que com a nossa. É um paradoxo que nos acorrenta. Pense novamente em Diógenes. Ele mastigava em público, urinava na rua e dormia no teatro. Ele deliberadamente quebrava todas as convenções sociais para provar a si mesmo e aos outros o quão frágeis e arbitrárias elas eram. Ele estava se treinando para ser imune à vergonha. Ele se libertou da prisão da opinião alheia ao agir como se ela simplesmente não existisse. Esta é uma terapia de choque. Mas a lição é profunda. A vergonha é uma construção social e você pode escolher não participar dela. Para nós, no mundo moderno, isso não significa violar as normas sociais, mas sim praticar o que podemos chamar de microdoses de desconforto social. Ouse fazer uma pergunta boba em uma reunião. Use uma roupa que te agrada, mesmo que não esteja na moda. Expresse uma opinião impopular, desde que seja baseada na razão. Cada vez que você sobrevive a um pequeno ato de desaprovação, você dessensibiliza seu espírito ao medo do julgamento. Você descobre que o monstro que imaginava ser um dragão, na verdade, é apenas uma lagartixa. Nietzsche, com seu martelo filosófico, nos encorajaria a ir além. Ele diria para você se tornar o criador dos seus próprios valores. Em vez de se perguntar o que eles vão pensar de mim, e pergunte-se quem eu quero me tornar, que tipo de caráter eu desejo forjar. A ansiedade social é a voz do rebanho tentando te manter na linha. A coragem de ser imperfeito, de ser você mesmo, é o primeiro passo para se tornar um indivíduo soberano. Liberte-se da plateia. O único juiz que tem jurisdição sobre sua alma é você.
Uma das ferramentas mais poderosas e contraintuitivas do arsenal estoico é a premeditatio malorum, a premeditação dos males. Enquanto a cultura moderna nos empurra para o pensamento positivo, para visualizar o sucesso a todo custo, os estoicos nos aconselham a fazer o oposto. Sentar-se em silêncio e contemplar o pior cenário possível. O que te causa ansiedade? A perda do seu emprego? Imagine-a em detalhes vívidos. Você sendo chamado ao escritório do seu chefe. As palavras dele. Você arrumando suas coisas. E depois, o que você faria? O objetivo deste exercício não é se afogar no pessimismo, mas sim roubar do infortúnio o seu maior poder, o elemento surpresa. Sêneca dizia que o golpe inesperado é sempre o mais pesado. Ao ensaiar mentalmente a perda, a dificuldade, a dor, você faz duas coisas. Primeiro, você percebe que, na maioria das vezes, você tem os recursos internos e externos para lidar com a situação. Você pediria ajuda, reduziria seus custos, procuraria um novo trabalho. A catástrofe, quando dissecada pela razão, raramente é o apocalipse que sua ansiedade pintava. Em segundo lugar, você pratica a resiliência. Você se familiariza com o medo e o transforma de um monstro desconhecido em um problema a ser resolvido. É o mesmo princípio de um bombeiro que treina em um prédio em chamas simulado, ou de um soldado que participa de exercícios de guerra. Eles não fazem isso porque desejam o desastre, mas para que, se o desastre vier, eles não sejam paralisados pelo choque e pelo pânico. Eles estarão prontos para agir com clareza e coragem. Esta prática também cultiva a gratidão pelo presente. Ao contemplar a perda do que você tem, você passa a valorizá-lo mais profundamente no aqui e agora. Sua casa, seu trabalho, as pessoas que você ama, nada disso é garantido. Tudo é um empréstimo da fortuna. Ao meditar sobre a impermanência, você para de tratar seus tesouros atuais com a displicência de quem acredita que eles durarão para sempre. Você os aprecia com a ternura de quem sabe que pode perdê-los amanhã. Então, reserve um tempo. Em vez de fugir do que te assusta, caminhe em direção a isso em sua mente. E se eu perder tudo? Se você se pergunta, a resposta estoica, ecoada por Diógenes, é que você nunca pode perder sua virtude, sua capacidade de raciocinar, sua integridade. Essas são as únicas posses verdadeiras. Todo o resto é cenário. Ao abraçar o pior, você se torna livre para viver o melhor. Não mais como um refém do medo, mas como um guerreiro preparado que, paradoxalmente, encontra a paz no coração da batalha imaginada. A ansiedade não é apenas uma aflição da mente. É uma tirania sobre o corpo. O coração dispara, a respiração fica curta, os músculos se contraem, preparados para uma luta ou fuga contra uma ameaça que só existe como um pensamento. A mente mente, mas o corpo muitas vezes guarda a pontuação. Tentar lutar contra uma crise de ansiedade apenas com o pensamento é como tentar apagar um incêndio com filosofia. Às vezes, a ação mais sábia é usar o corpo para acalmar a mente. Os estoicos, especialmente os romanos, como Sêneca e Marco Aurélio, eram homens de ação. Eles entendiam que a filosofia era vivida, não apenas contemplada. Eles caminhavam, se exercitavam, se engajavam no mundo físico. Marco Aurélio, o imperador filósofo, passava grande parte de sua vida em campanhas militares, no desconforto do campo de batalha. Essa conexão com o esforço físico, com a realidade tangível do corpo, é um antídoto poderoso contra os delírios de uma mente ansiosa. Quando a tempestade mental começar, levante-se e caminhe. Não uma caminhada distraída, olhando o celular, mas uma caminhada deliberada. Sinta o chão sob seus pés, o ritmo da sua respiração, o vento no seu rosto. Como diria Aristóteles, a virtude está no meio termo e o movimento físico nos tira dos extremos da ruminação mental e nos coloca no centro equilibrado da nossa existência encarnada. A caminhada se torna uma forma de meditação em movimento, uma prece silenciosa que diz: eu estou aqui, neste corpo,
Neste momento, a respiração é outra âncora. A ansiedade acelera a respiração, enviando sinais de pânico ao cérebro. Ao assumir o controle consciente da sua respiração, tornando-a lenta, profunda e deliberada, você hackeia o sistema. Você envia uma mensagem do corpo para a mente. Estamos seguros. A ameaça não é real. Você pode se acalmar. É a aplicação da dicotomia de controle à sua própria fisiologia. Você não pode controlar o pensamento ansioso inicial, mas pode controlar a sua resposta respiratória a ele. Não subestime o poder dessas práticas. Elas não são uma cura, mas são um circuito de emergência. Elas quebram o loop de retroalimentação entre uma mente em pânico e um corpo em pânico. Antes de poder aplicar a lógica de Epicteto ou a perspectiva cósmica de Marco Aurélio, você precisa de um terreno minimamente estável. Ancorar-se no corpo lhe dá esse terreno. A ansiedade te arrasta para um futuro imaginário. O corpo só pode existir no presente. Volte para ele. Ele é seu aliado mais leal na guerra contra os fantasmas da mente. Vamos agora para o coração da batalha. A ansiedade é sustentada por crenças, por narrativas distorcidas que aceitamos como verdade. O estoicismo é, em sua essência, uma forma de terapia cognitiva. Ela nos ensina a nos tornarmos observadores dos nossos próprios pensamentos, a colocá-los no banco dos réus e a interrogá-los com a lógica implacável de um promotor. Como Sócrates fazia nas ruas de Atenas, devemos questionar nossas próprias certezas. Quando um pensamento ansioso surge, eu vou falhar. Ninguém gosta de mim. Algo terrível vai acontecer. O primeiro passo não é lutar contra ele ou aceitá-lo, mas simplesmente observá-lo. Dê um passo para trás e diga a si mesmo: aqui está um pensamento. Você não é o pensamento. Você é a consciência que observa o pensamento. Essa pequena distância é o início da liberdade. Você cria um espaço entre o estímulo, o pensamento e a resposta, a emoção de pânico. Nesse espaço, a razão pode trabalhar. Comece o interrogatório. Este pensamento é baseado em fatos ou em suposições? Qual é a evidência de que isso é verdade? Existem outras maneiras de ver esta situação? Mesmo que o pior aconteça, como eu poderia lidar com isso? Você usa a lógica de Aristóteles para desmantelar a retórica emocional da ansiedade. Você descobre que a maioria dos seus medos é baseada em saltos ilógicos, generalizações exageradas e uma visão de túnel que ignora todas as evidências em contrário. Marco Aurélio praticava isso constantemente. Ele se lembrava de se ater às primeiras impressões, sem adicionar os julgamentos dramáticos que nossa mente adora criar. Se alguém foi rude com você, o fato é, essa pessoa disse certas palavras. O julgamento adicionado é: ela me desrespeitou, minha reputação está arruinada, sou uma pessoa horrível. O estoico para no primeiro fato. A opinião da outra pessoa, suas ações, pertencem a ela. Estão fora do seu círculo. Sua reação, sua interpretação pertencem a você. Elas estão dentro. Este é um trabalho para a vida toda. É o treinamento de um atleta mental. Cada vez que você intercepta um pensamento distorcido e o desafia com a razão, você enfraquece o hábito da ansiedade e fortalece o músculo da sabedoria. Você está reescrevendo os padrões neurais do seu cérebro. Não se trata de se livrar dos pensamentos negativos. Eles virão. Trata-se de mudar sua relação com eles. Você deixa de ser um escravo que acredita em tudo que seu mestre, a mente ansiosa, diz, e se torna um rei que ouve seus conselheiros, mas governa com sua própria razão soberana. A ansiedade nos encolhe. Ela nos aprisiona nos detalhes insignificantes do nosso pequeno drama pessoal. Nossas preocupações parecem gigantescas, o centro do universo. Para quebrar esse feitiço, os estoicos praticavam o que é conhecido como o olhar de cima, ou a visão de Platão. Eles se esforçavam para ver a si mesmos e a seus problemas de uma perspectiva cósmica. Imagine-se flutuando para fora do seu corpo, para cima, acima da sua casa, da sua cidade. Continue subindo,
vendo seu país como uma mancha no mapa, os continentes, o planeta Terra como uma esfera azul e branca suspensa no veludo negro do espaço. Olhe para esta pequena bola de poeira girando em torno de uma estrela de tamanho médio, em uma galáxia com 100 bilhões de outras estrelas, em um universo com talvez 2 trilhões de outras galáxias. Agora, a partir dessa altitude, tente encontrar sua preocupação. Onde está aquele e-mail que você teme enviar? Onde está aquela gafe que você cometeu em uma festa? Eles desaparecem na vastidão. Este exercício não tem como objetivo invalidar seus sentimentos, mas colocá-los em sua devida perspectiva. A maioria das coisas que nos tiram o sono são, na escala maior das coisas, absolutamente insignificantes. Marco Aurélio, o homem mais poderoso do mundo na sua época, constantemente se lembrava da impermanência de tudo. Alexandre o Grande e seu cocheiro, ele escreveu, foram reduzidos ao mesmo. A fama, a riqueza, o poder, a humilhação, o fracasso, tudo é nivelado pelo tempo. Essa perspectiva nos liberta da tirania do ego. Nosso ego é a parte de nós que acredita que somos o personagem principal da história do universo. E visão cósmica nos lembra que somos apenas um participante em uma peça infinitamente grande e complexa. Isso é humilhante, mas também é incrivelmente libertador. Se sua vida é apenas um piscar de olhos na eternidade, talvez você não precise levar cada pequeno tropeço tão a sério. Então, quando a ansiedade te pegar, voe. Use sua imaginação para se elevar acima da situação. Olhe para a linha do tempo da sua própria vida. Lembre-se de preocupações passadas que pareciam o fim do mundo na época e que hoje você mal consegue recordar. Esta preocupação atual seguirá o mesmo caminho. Como Sêneca nos lembra, a vida é longa se soubermos como usá-la. E parte de usá-la bem é não gastar nosso tempo precioso nos afogando em poças d'água, quando há um oceano inteiro para contemplar. Chegamos agora ao cume da montanha estoica, um conceito tão poderoso que Nietzsche o chamou de sua fórmula para a grandeza. Amor fati, o amor ao destino. É um passo além da mera aceitação. Aceitar é suportar o que acontece. Amar o que acontece é abraçá-lo, como se você mesmo o tivesse escolhido. É olhar para cada evento da sua vida, o bom, o mau, o terrível, e dizer, sim, isso. Eu não quereria que fosse de outra maneira. A ansiedade é, em sua essência, uma guerra contra o que é. É o desejo de que a realidade seja diferente. Eu não quero que isso seja difícil. Eu não quero me sentir assim. Isso não deveria estar acontecendo. Amor fati é a declaração de paz incondicional. É a compreensão de que cada obstáculo, cada dor, cada revés é um ingrediente necessário na receita da sua vida. Remover qualquer um deles seria mudar quem você é. Marco Aurélio usou a metáfora de uma fogueira. Uma grande fogueira, ele disse, transforma tudo o que é jogado nela em chama e brilho. O obstáculo no caminho se torna o caminho. A dificuldade que te causa ansiedade não é algo que te impede de viver. É a própria matéria da vida. É a oportunidade de praticar a coragem, a paciência, a resiliência, a sabedoria. É o peso que o atleta levanta para se tornar mais forte. Como você pode desejar uma vida sem pesos e ainda assim esperar ser forte? Isso se aplica diretamente à própria ansiedade. Em vez de vê-la como um inimigo a ser erradicado, o praticante do amor fati a vê como um mestre. A ansiedade te mostra onde você está apegado. Ela ilumina as áreas da sua vida onde você depositou sua felicidade em coisas que não pode controlar. Ela é um alarme que te diz, atenção, você está fora do seu círculo. Agradeça a ela pelo aviso e então, gentilmente, volte seu foco para o que você pode controlar, sua resposta. Esta é a alquimia final da alma. Transformar o chumbo do sofrimento em ouro da sabedoria. Não é fácil. É o trabalho de uma vida. Mas o simples ato de tentar já muda tudo. Quando você para de lutar contra o fluxo do rio e aprende a usar sua corrente para te impulsionar, a exaustão da batalha dá lugar à energia da navegação.
Você não controla o rio, mas ao amá-lo, você se torna um com ele. E nada pode perturbar aquele que se uniu ao fluxo do próprio universo. A filosofia estoica não é um conjunto de ideias para se acreditar, mas um conjunto de práticas para se viver. Toda a teoria, toda a sabedoria é inútil se não for aplicada, dia após dia, na arena da vida cotidiana. A paz de espírito, a liberdade da ansiedade, não é um destino que se alcança, mas uma fortaleza que se constrói, tijolo por tijolo, através do hábito e da disciplina. Marco Aurélio chamava isso de sua cidadela interior. O primeiro tijolo é a reflexão matinal. Antes que o mundo te bombardeie com suas demandas e seus ruídos, reserve alguns momentos para se preparar para o dia. Lembre-se dos princípios. Hoje encontrarei pessoas intrometidas, ingratas, arrogantes, escrevia Marco Aurélio. Mas elas não podem me ferir, pois ninguém pode me envolver no que é vergonhoso. Você antecipa os desafios não para se preocupar com eles, mas para preparar suas respostas virtuosas. Você define sua intenção, não ter sucesso ou ser amado, mas agir com coragem e integridade, independentemente do resultado. O segundo tijolo é a atenção plena ao longo do dia. Prosoche. É o esforço constante para se manter presente e consciente dos seus julgamentos. É pegar-se no ato de se desviar para a ansiedade e gentilmente trazer a si mesmo de volta. É aplicar a dicotomia do controle em tempo real. Isso é da minha conta? Ou da conta de outro? É um estado de vigilância calma, não de tensão, como um sentinela guardando os portões da sua mente. O terceiro e mais importante tijolo é o diário filosófico noturno. Antes de dormir, como Sêneca e Epicteto recomendavam, faça uma revisão do seu dia. Onde você agiu bem? Onde você falhou? Onde você permitiu que a ansiedade, a raiva ou o medo tomassem o controle? Seja um juiz honesto, mas gentil de si mesmo. Que mau hábito você corrigiu hoje? Em que você é melhor? O objetivo não é a culpa, mas o aprendizado. É o relatório de progresso do artesão que está esculpindo a si mesmo. Essa rotina, preparação, prática, revisão, é o que transforma a filosofia de um conceito abstrato em um músculo vivo. É o que constrói as muralhas da sua cidadela interior. Haverá dias em que os muros serão violados. Haverá dias em que a ansiedade vencerá a batalha. Isso não importa. O que importa é que no dia seguinte você se levante, pegue suas ferramentas e comece a reconstruir. A vitória não está em nunca cair, mas em sempre se levantar, um pouco mais sábio, um pouco mais forte. Em nossa jornada final, chegamos à essência da liberdade, um lugar que a ansiedade não pode tocar. A raiz de toda a ansiedade é o desejo de que as coisas sejam diferentes do que são. Desejamos segurança, amor, respeito, conforto. E porque essas coisas estão, em última análise, fora do nosso controle, vivemos com o medo constante de perdê-las. A solução radical, proposta por estoicos e cínicos, não é garantir que tenhamos tudo o que desejamos, mas treinar a nós mesmos para não precisar de nada que esteja fora do nosso próprio caráter. Pense em Diógenes mais uma vez, feliz em seu barril. Pense em Epicteto, que foi escravo por anos, mas que afirmava que ninguém poderia aprisionar sua mente. Eles haviam descoberto o segredo. A verdadeira riqueza não é ter muito, mas desejar pouco. A ansiedade é o abismo entre o que temos e o que achamos que precisamos para ser felizes. A filosofia nos ensina a fechar esse abismo, não acumulando mais coisas, mas erradicando os desejos falsos. Isso não é um chamado para uma vida de miséria, mas para uma reavaliação radical do que significa bem-estar. O mundo moderno nos vende uma definição de sucesso que é uma receita para a ansiedade. Mais dinheiro, mais status, mais posses, mais experiências. É uma esteira hedonista que nunca para. Os filósofos antigos nos oferecem uma alternativa. A única coisa que você precisa para uma vida boa, eudaimonia, como diria Aristóteles, é a virtude.
E a virtude está sempre e completamente sob seu controle. Quando você ancora sua felicidade na sua própria integridade, no seu próprio julgamento, na sua própria coragem, você se torna invencível. O mundo pode tirar seu dinheiro, sua reputação, sua liberdade e até mesmo sua vida. Mas não pode forçá-lo a ser uma pessoa má. Não pode forçá-lo a comprometer seus princípios. Não pode tirar sua paz interior, a menos que você a entregue. A ansiedade é o medo de perder algo que você acredita ser seu. A sabedoria é perceber que a única coisa que é verdadeiramente sua é sua alma, e essa você nunca precisa perder. Então, olhe ao redor, para todas as coisas que você teme perder, e pratique em sua mente soltá-las. Não com tristeza, mas com a leveza de quem entende que estava apenas pegando emprestado. A única coisa a que você deve se agarrar é a sua capacidade de escolher bem aqui e agora. Essa é a liberdade final. A liberdade que reside não em controlar o mundo, mas em se libertar da necessidade de controlá-lo. É o silêncio que permanece quando o barulho dos desejos e medos finalmente se acalma. E assim a escavação termina. Mas o trabalho apenas começou. A poeira assenta e você se vê de pé, não em uma ruína, mas no centro da sua própria fortaleza reconstruída. A ansiedade não foi um monstro a ser morto, foi um mapa que te mostrou todos os lugares onde você havia construído sua casa sobre a areia. Ela foi a pressão que revelou as rachaduras na sua fundação. E agora você sabe onde construir sobre a rocha da razão, da virtude, do que está sob seu controle. As tempestades ainda virão. As vozes do medo ainda sussurrarão na calada da noite. A diferença é que agora você não está mais desarmado. Você carrega a lanterna de Diógenes para encontrar honestidade no escuro, a lógica de Aristóteles para cortar as amarras da ilusão e a perspectiva de Marco Aurélio para lembrar que até mesmo a maior das ondas é apenas água. Você aprendeu a não lutar contra a corrente, mas a mergulhar sob ela, onde reside a quietude do oceano profundo. O eco desta jornada não é uma resposta, mas uma pergunta que viverá dentro de você. Não como posso evitar o sofrimento, mas quem eu escolho ser diante dele. A cada momento, você tem o poder de escolher. Você pode escolher a ruminação ou a razão. Pode escolher o pânico ou a perspectiva. Pode escolher a servidão à imaginação ou a liberdade do momento presente. Amar não é possuir e viver não é controlar. A verdadeira força está na entrega serena ao fluxo da vida, com a certeza de que aconteça o que acontecer. Sua cidadela interior permanece intocada. A paz que você busca não é a ausência de ruído, mas a capacidade de ouvir a música por trás dele. Se esta jornada ressoou em algum lugar silencioso dentro de você, se uma única palavra serviu como uma chave para uma porta que estava trancada, então compartilhe esta luz. Deixe seu pensamento nos comentários abaixo. Não uma opinião, mas um reflexo da sua própria batalha. Curta este vídeo, não como um gesto de aprovação, mas como um sinal para que outros que também se sentem perdidos no nevoeiro possam encontrar este caminho. Inscreva-se, não para seguir um canal, mas para continuar esta conversa silenciosa, esta jornada para dentro, em busca da única liberdade que realmente importa.